Olá, amigos. É um prazer, um privilégio estar falando com vocês. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo sobre a palavra de Deus com o seguinte tema: obedecer pela metade não é obedecer. E para provar para vocês, eu irei contar uma história que está escrita no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 9. O povo de Israel, que foi liberto da escravidão que Deus trouxe do Egito para uma terra prometida, esse povo que foi conduzido durante todo o deserto pela mão de Deus, providenciando água, comida, vencendo as guerras, este mesmo povo que Deus reinou sobre eles por muito tempo e eles não perderam uma guerra, esse povo de repente pediu a Deus um rei, uma pessoa física para poder reinar sobre eles e ir à frente da batalha com eles. E Deus mandou o profeta Samuel ungir Saul como rei. E assim foi feito. Só que Deus, para concretizar o reinado de Saul sobre Israel, Deus deu uma missão para ele. Você vai ser rei de Israel, só que primeiro você vai fazer o seguinte. E está escrito em 1 Samuel capítulo 10, versículo 8: Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Aqui veio a palavra de Deus através de Samuel para Saul. O que ele devia fazer? Subir ao Monte Gilgal, esperar ali 7 dias, independente das circunstâncias, e no 7º dia chegaria Samuel, o sacerdote, para oferecer holocaustos, ofertas pacíficas diante de Deus. Essa era a ordem de Deus. E em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, nós vemos a atitude de Saul em relação ao pedido, à ordem que Deus lhe tinha dado. Então, bem cedo no reinado de Saul, ele se confrontou com uma certa crise. Os filisteus estavam se preparando para atacar, e foi em meio a essa crise que aconteceu que Saul subiu ao Monte Gilgal. E no capítulo 13, versículo 8, está escrito o seguinte: E esperou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. O que aconteceu? Obediência pela metade não é obediência. Saul subiu ao Monte Gilgal, estava no local certo, no lugar certo, na hora certa. Ele esperou 7 dias. Ele esperou 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Ele esperou 7 dias. E no 7º dia, o povo filisteu estava se aproximando. Ele ficou desesperado e o povo também. Então, Saul cometeu o erro de fazer um trabalho que só o sacerdote poderia fazer, que é de oferecer o holocausto. Saul, portanto, obedeceu 99%, ele cumpriu 99,9% da ordem de Deus. Porém, 1% ele desobedeceu. Será que 99,9% é obediência? Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver qual foi a resposta de Deus. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor lhe ordenou. Portanto, não guardaste o que o Senhor lhe ordenou. Não obedeceste o que o Senhor lhe ordenou. Agiste neciamente, loucamente. Essa foi a resposta de Deus. E vemos que Saul foi um homem que cometeu vários erros. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao 3, está falando sobre um certo povo amalequita, que durante o povo de Israel estava passando pelo deserto, indo em direção à terra prometida, esse povo saiu contra o povo de Deus, esse povo amalequita. Então, depois de muito tempo, aproximadamente 400 anos, no capítulo 15, versículo 2, o Senhor diz assim: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Veja bem que Deus não esquece nada. Eu quero abrir um parêntese aqui e dizer que o Senhor, Ele não esquece. Ele nunca esqueceu do que se passou na sua vida, daqueles que te ficaram contra você, aqueles que se opôs no seu caminho. No versículo 3, Deus diz assim: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Então Deus deu a ordem a Saul de destruir a Amaleque completamente, não deixar nada, homem, mulher, criança, animais. Era para destruir, para extirpar, era para remover, como se remove um câncer, para que não se espalhe pelo resto do corpo. É
para acabar com os amalequitas. Então nós vemos no capítulo 15, versículo 8 e 9, qual foi a reação de Saul segundo a ordem de Deus. 15 e 8. E tomou vivo a Agag, o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então vemos aqui que Saul outra vez obedeceu pela metade. Quer dizer, desobedeceu. Deus mandou a matar todos, destruir totalmente. E Saul perdoou o rei Agag e o melhor das ovelhas e trouxe com eles. Samuel, chegando até Saul, perguntou: você colocou em prática a ordem que o Senhor lhe tinha dado? Aí Saul disse: sim, cumpri. Samuel parou um pouco e disse: e que ouvi, e que barulho é esse que eu estou ouvindo? De ovelhas, que balido é esse? Aí vai Saul com desculpas. Vejamos no versículo 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e da vaca, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então Saul disse que o povo trouxe as ovelhas e o melhor das vacas para oferecer sacrifício e holocausto a Deus. Foi aí que Deus disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então Samuel, outra vez, obedeceu 99,9%. Matou tudo que tinha, tudo. Só trouxe vivo o rei, o melhor das ovelhas e das vacas para sacrificar ao Senhor. Só que o Senhor não aceitou com obediência. E disse para Saul que rebelião é como pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. E por isso o Senhor rejeitou Saul como rei de Israel. Mesmo tendo o Senhor rejeitado Saul como rei de Israel, ele reinou até a morte. Mas os seus filhos não ficaram no reinado depois da sua morte, como era de costume naquela época. Aprendo aqui que Deus não quer nossas justificações e nossas explicações,
mediante os nossos erros. Ele não quer que nós façamos as coisas da maneira errada. E que obediência, para ser obediência, tem que ser 100%. Você tem obedecido o que Deus tem te pedido? Você tem colocado em prática o que Ele pede na sua palavra? Pense nisso a partir de hoje. Porque aquele que crer na palavra, ele obedece 100%. Mas aquele que não crer, não obedece. Aquele que crer será salvo, e aquele que não crer será condenado. E Deus te deu também uma promessa: você irá reinar com Deus, mas se obedecer 100% a sua palavra. Que Deus te abençoe, para que você possa cumprir a palavra de Deus exatamente como ela é, exatamente como